Olá, jovens! Olha aqui nós novamente para mais uma aula de física com o professor Décio. E a professora Deise, né, falando ainda de princípio fundamental da dinâmica, falando aí de força, né, relação com a massa, com a aceleração, o princípio da inércia, que massa, na verdade, lá em química é a quantidade de matéria, mas aqui nós tratamos como a inércia de um corpo. Exatamente. Né? A medida da inércia. Mede a inércia de um corpo, né? Isso. Que seria a dificuldade de deixar aquele corpo lá, manter aquele corpo no repouso ou tirar aquele corpo do repouso ali, certo, né, Décio? Fazendo ali uma variação de velocidade. Aí nós começamos a ver essa relação, que quanto maior a inércia desse corpo, ou seja, quanto maior a sua massa, mais difícil vai ser para tirar aquele corpo lá do equilíbrio, que é a velocidade constante, ou repouso, Justamente. Não é isso? E nós vimos que para você tirar este corpo, que causa a movimentação desse corpo, essa variação de velocidade, é justamente a força aplicada. Essa força externa, que na verdade chamamos de força resultante, que é a soma de todas as forças, o que sobrou. Se não sobrar nada, a resultante vai ser zero. Exato. Então não vai ter força aplicada, né? Vai ser nula, na verdade. E nós vimos que essa relação chamada de princípio fundamental da dinâmica é o produto da massa vezes a aceleração, não é isso? Fizemos até uns exemplos, né, Décio? Fizemos. E vamos continuar falando, né? Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje? Olha lá. E ele tem um pré-requisito que nós falamos na última aula, que o pré-requisito é assistir ao vídeo lá do Me Salva, Dinâmica, segundo a lei de Newton. Está aqui o link, não foi, Décio? E esse vídeo ia ajudar na compreensão da aula de hoje. Da aula de hoje, e da próxima, né? Das duas, exatamente. Dessa aula e da próxima, 25 e 26. Bom, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar os vetores força e aceleração, porque como foi falado, o Décio bem falou aula passada que força e aceleração são grandezas vetoriais, e nós trabalhamos isso em aulas passadas, né, Décio? E vamos falar da expressão matemática da segunda lei de Newton, que nós já falamos praticamente, mas agora vamos mostrar mesmo essa expressão matemática, né? A gente falou tanto de força resultante, que é a soma das forças, e resultante daqui, resultante dali, então nós vamos ver essa parte vetorial, né? Justamente. A gente teve um pouco lá em vetores, não foi? Vai ajudar muito já falamos aqui. quando é mesma direção em sentidos opostos, mesma direção, mesmo sentido, direções diferentes. Se for perpendicular, tem a lei, aquele famoso teorema de Pitágoras, não é lei, né? O teorema de Pitágoras, ou a lei dos cossenos, que aí funciona para todos, né? Exatamente. Pode usar a lei dos cossenos também em matemática. E como habilidades, nós temos identificar a segunda lei de Newton, utilizar na resolução de situações, problemas no cotidiano e também utilizar aí as leis de Newton e fazer uma demonstração de seus benefícios no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Exatamente. Então vamos começar, que essa aula está recheada de exemplos, né, Décio? Isso. Olha, os vetores força e aceleração. A resultante das forças e aceleração são, olha bem, grandezas vetoriais, porque elas dependem de direção, sentido, né? Força aplicada de um lado, do outro, aceleração de um lado faz aumentar a velocidade, do outro para diminuir. Isso. Então, são grandezas vetoriais. Porque nós vamos ver que a direção e o sentido lá da movimentação do corpo está relacionado à direção e o sentido de onde essa força é aplicada, não é? Isso. Então, elas são grandezas vetoriais, ok? Porque o corpo ele vai se movimentar em determinada direção e sentido. Empurrar um corpo, às vezes, é mais fácil que levantar ele. Então, mudou a direção, mudou o tipo de força. O valor da força, né? Enquanto a massa é constante, é uma grandeza escalar. Exatamente. Não muda, né? Só depende... massa, basta ter o valor numérico e a unidade. E a unidade de medida, que é quilograma ou grama, que seja, qualquer... Pode estar na horizontal, na vertical, a massa... Não vai mudar. Não vai mudar, certo, pessoal? Isso na mecânica newtoniana, fechado? E ali vamos olhar os vetores, né? Enfatizando novamente vetores, né? Então tá ali representado ali com aquela setinha em cima da grandeza, ok? E como a massa é sempre maior que zero, ou seja, não se define massa negativa, então os vetores resultantes das forças e aceleração têm sempre a direção e mesmo sentido, não é isso, Décio? Isso, a força resultante, por exemplo, pode ter uma força-peso, olha aqui, pessoal, dá uma olhadinha. A força-peso pode estar aplicada para baixo, mas apoiado no chão, né? Igual o carro apoiado na estrada, no asfalto. Então, a força-peso não vai atuar. Mas uma outra força do motor que faz ele movimentar
Então é a força resultante. Exato. A direção. E a aceleração não pode estar, ela não vai estar na vertical com a força peso, mas vai estar na direção e no sentido da força resultante. Se você quiser, está aumentando a velocidade de um carro, então você tem aceleração, mesmo direção, mesmo sentido da velocidade. Se você quiser frear, a aceleração vai sentido oposto à velocidade. Exatamente. Correto? Mas automaticamente a força que estava aumentando a velocidade, fazendo aumentar a velocidade, que é a força, na verdade, ela também muda, que é o freio. Ela muda o contrário. Então, aceleração e força, os dois têm a mesma direção e mesmo sentido. Exatamente. A velocidade que pode ter sentido oposto. Exato. Pessoal, ó, esse foi na direção horizontal. Na vertical, por exemplo, nós até fizemos o exemplo lá dos blocos na polia ali, né, Décio? Então, se você tem sem atrito, sem nada, e esse corpo aqui tem uma certa massa, e você solta o sistema, a aceleração, ou seja, a variação de velocidade pelo tempo, vai ser dada na direção vertical. Então, a aceleração em que esse corpo está submetido é a aceleração da gravidade. Então, a direção do movimento é esse, porque a força-peso está para cá, logo a aceleração também vai estar na mesma direção. No caso dos blocos, vou dar uma olhadinha lá, voltando um pouquinho na tela, mostrar para você. No caso dos blocos, pode acontecer o seguinte, a gente tem uma ideia diferente, né? Por exemplo, aqui você tem isso, um bloco aqui, ligado numa polia, né? Tem o outro bloco aqui. Aqui, ó, você tem a força puxando, uma aceleração horizontal, certo? Para esse bloco. A mesma aceleração, esse bloco já está vertical. Nesse caso, a gente não fala que é horizontal ou que é vertical. A gente fala que isso aqui é um sentido assim. Esse sentido, na verdade, é o do ponteiro do relógio. Nós podemos falar que esse é, na verdade, o que nós chamamos de sentido horário. Então, tem hora que nós não podemos falar de, nesse caso que nós temos duas direções para compor o movimento, nós não falamos de horizontal e nem vertical. Nós falamos de sentido horário ou anti-horário. Porque é como se ele fizesse uma curva, na verdade, que quem está fazendo a curva é o fio, né? O sistema de tração, ok? Exatamente. Então, ali representando as setinhas, né? Isso. Certo? Resultante. Mas sempre a aceleração da força. Você viu que em cima, quando eu desenhei, fosse aceleração horizontal, mas depois fosse aceleração vertical. Exatamente. Então, a força ali é responsável pela modificação de velocidade e a aceleração vai estar no mesmo sentido daquela força. Nós estamos falando do movimento dos blocos, né? Mas no caso a gente sabe que a força resultante está aplicada só no corpo, naquele caso era só do corpo B. Então ele era vertical, porque a força é a gravidade, então a aceleração também é vertical. Exatamente. Pessoal, quando várias forças atuam em uma partícula, ela adquire aceleração em sentido da resultante das forças. Isso. Então a gente faz o somatório das forças. E ali, geralmente, a resultante, né, Décio, vai sempre no sentido da força de maior intensidade, né? Então, a aceleração do corpo, claro que a movimentação dele também. Então, olha só. Então, nós temos aí várias forças, né? Atuando naquela esfera, né? Se a gente somar todas elas, podemos ter uma força resultante. Exatamente. Nesse caso, considerou que somando todas elas fica daquele jeito ali. Pode ser diferente, né? Nós poderíamos ter uma força resultante, por exemplo, assim, ó. Somando tudo isso aqui, um exemplo, valores diferentes, poderia ser uma força resultante assim. Isso, vai que a força que está ali na diagonal maior, né? Poderia ser assim, né? Isso. Ou dependendo dessa força ser muito grande, tudo isso ainda seria para cá. Mas, aqui é só um exemplo, lembrando que a força resultante nós temos que somar vetorialmente. Como é que soma vetores? Nós já temos uma aula sobre isso, né? Temos que ver a direção, né? Logo nós temos que ver o ângulo formado entre essas forças. Fazer o sistema gráfico, né? Exatamente. E somar todas no sistema vetorial. Ou sistema, aquele simples, né? Ou o outro. Aí, ó, uma força aí aplicada, possui a mesma direção e sentido, o movimento aí. Exato. Aparece aí para vocês, né? A força. Olha lá, ó. A pessoa aí, né? Esse é o futebol americano, né? Cabo então, de guerra também serve, né, Décio, como exemplo, né? Se um arrastar o outro, aí a resultante vai ser do lado daquele que está ganhando, né? Exatamente. Que tá arrastando. E vamos falar... matemática, né? Falamos dela, vamos falar mais, certo? E a segunda lei de Newton, como nós já falamos, também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, né? Fundamental porque fundamenta a questão da relação da força, da massa
e da aceleração, e uma vez que a partir dela que se define a força como uma grandeza necessária para vencer a inércia de um corpo, não é isso? Justamente. Então, esse é o princípio fundamental da dinâmica. Exatamente. E a expressão matemática segundo a segunda lei de Newton? Segundamente, né? Como ficaria? Ah lá, a força resultante é igual ao produto, né? Exatamente. Entre a massa e a aceleração de um corpo. E ali só para a gente olhar só. Força resultante, massa do corpo e aceleração. Lembrando que força resultante é quilograma metro por segundo ao quadrado, pode ser chamado de Newton. Massa é a massa do corpo, né? M é a massa do corpo, quer dizer, massa é a massa do corpo. M é a massa do corpo e A é a aceleração. Exatamente. Isso é aqui. fácil, F de força, M de massa e A de aceleração. Não tem como esquecer, né? A força é mar, né? Força é mar, certo? A força é mar e a física é massa, né, Décio? É massa! Então, a física é massa aqui, tá, pessoal? Então, é o macete, tá? A física é massa ou a força é mar, você pode... E acelerou, como é que ficou? Mas... Pois é, foi bem a força bem aplicada aí. Bom, mas coisa tem... do MEC, viu? Lembrando, nós está aqui com vocês, meu professor MEC gosta disso aí. Eu falo que a força é mar e falo que a física é massa, então tá... Bom, mas tem exemplo aí para poder né, ajudar a entender isso melhor. Então vamos de exemplo, pessoal. Olha só, num movimento retilíneo, a velocidade de uma partícula de massa de 5 kg aumenta uniformemente, olha só, aumenta uniformemente de 72 km por hora para 108 km por hora, certo? Então dá para ver que tem aí uma variação de velocidade em 5 segundos. Calcule a intensidade da resultante das forças aplicadas nesse corpo, certo? Então... já temos aquela relaçãozinha do quilômetros por hora, né? Porque a gente sabe que Newton é quando você tem metro por segundo, né? E não quilômetros por hora. Então, já sabemos aí que temos que transformar. Divide por 3,6. O que a gente pode fazer primeiro, lembrando, pessoal, que a aceleração, né, Décio, é variação de velocidade por tempo. Ou podemos também utilizar a equação horária da velocidade, porque que é a mesma coisa, de né? tempo. Passou o V0 para cá, V menos V0 delta V. O que a gente pode fazer primeiro é essa variação de velocidade, né? Aí depois transforma um número só, fica mais fácil também, né? Olha só. Pode já fazer direto, né? Tá ali, aí divide, não é? 3,6, né? Olha só. Deixa eu só apagar aqui. Para ficar melhorzinho. Pronto, o quadro ficar mais limpinho para colocar. Olha ali, ó, 10 metros por segundo a variação de velocidade em quanto tempo? 5 segundos. Então tá fácil, né, achar a aceleração, olha só. Olha aí. Não é? 10 dividido por 5, 10 menos 0, né? Isso. Já fez, não, 10 menos 0, não, já fez a variação, né? Seria 30 menos 20. Isso, olha só, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que nós precisamos dessa aceleração para calcular a força. Né? Tá, pessoal? Lembrando que nesse exemplo não tem nenhum desenho, né, Décio? Não está falando a direção e sentido, mas a gente pode fazer um cálculo. Nós vamos ver exemplos, pessoal, que dá a direção e sentido através de desenhos e a gente vai usar aquelas regras vetoriais para poder aplicar. Olha aí, ó, multiplicou a massa pela aceleração, tá aí. Lembrando, né? Que 10 kg por segundo quadrado é Newton, né? Pronto, olha só, 10 Newton. Simples, né? Tá pra bem gente... simples, acho que... Só prestar bastante atenção, tomar cuidado, porque... Pessoal, olha bem, lembrando que no sistema internacional, e aí quando você fala, por exemplo, de Newton, já é quilograma e metro por segundo ao quadrado. Exatamente. Portanto, a velocidade não pode estar, no caso, em quilômetros por hora, nem milhas por hora, e nem no caso aí nós temos a massa, não pode estar em gramas, né? Tem que ser em quilogramas. Tá? Entendido? Então, se tiver tonelada, tem 100 quilogramas. Tiver miligramas, coloque em quilogramas. Fechado? Agora nós vamos ver um exemplo que nós temos um desenho para representar a direção e sentido. Vamos ver, Décio? Vamos lá. Olha só, pessoal, se liga no outro exemplo ali. Olha ali esse aí, ó. Aí, ó, várias forças aplicadas, nós temos aí 4 forças, né? Deu nome a elas para ficar mais fácil, né? Isso. Nós temos a força 1, olha. Aí tem uma força 2, que se eu falar força 1, bom, horizontal para a direita. Força 2, vertical para cima.
Força 3, horizontal para a esquerda. Força 4, vertical para baixo. Então, ó, o corpo de massa 10 kg, deu a massa dele, representado abaixo, recebe a ação das forças coplanares. O que é coplanar? Que está no mesmo plano. Isso. Né? Então, nas condições dessa figura aí, calcule a intensidade da aceleração adquirida pelo corpo. Então, primeira coisa, achar a força resultante, porque a massa já foi dada. Né? Exatamente. Pessoal, lembrando, olha só, nós queremos o quê? Vamos ver aqui, a intensidade da aceleração. Se a força resultante é massa vezes aceleração, a massa nós já temos, certo? A aceleração é justamente a força resultante dividido pela massa. Se nós tivéssemos só um valor para a força atuando aqui, era só dividir, né, Décio? Simples. Mas a gente tem só um valor? Temos 4 forças. E lembra que a força resultante é a soma vetorial de todas as forças envolvidas. Isso. Então, aqui nós temos que fazer, pessoal, o resultante é somar todas as forças que estão atuando no corpo. Então, vetorialmente falando, é dessa forma, né? Agora nós vamos achar o valor. O valor, sim, vai depender o quê, Décio? Aqui da direção, não é isso? Se estiver na mesma direção, que é mais fácil, né? Isso. De resolver matematicamente. Lembrando, mesma direção, a gente pode somar ou subtrair matematicamente. Sentido, mesmo sentido, você soma. Sentido oposto, subtrai. Então, vamos fazer isso aqui, pessoal, essa força resultante. Achou a força, divide pela massa e a gente tem essa aceleração. Então, aqui, né, Décio, fica mais simples, porque nós temos 4 forças. 2 na mesma direção, que é a outra, certo? E sentido oposto. Só temos 2 direções, né? Isso, nós só temos 2 direções. Horizontal ou vertical. Vamos fazer horizontal primeiro? Quem está no horizontal? 1 e 3, F1 né? e F3, né? Então vamos lá, ó. Vamos chamar de F13, porque não pode dizer que é resultante ainda. É uma primeira parcial, né? Vamos chamar de F13, que é F1 com F3. Exatamente. Então, pessoal, F1 com F3. F1, vetorialmente falando, tá até em negrito aqui, né? Mais F3, ok? Então, Isso. negrita para representar também a grandeza vetorial. Como elas estão aí em sentidos opostos... Tem que diminuir matematicamente. Exatamente. Então, nós vamos ter, olha só, 9 newtons. Se você quiser saber a direção e o sentido, é só olhar para maior intensidade, né, Décio? É. Então, ó, se você fosse desenhar aqui, você colocaria aqui, ó. Essa seria a F13. Isso, eu vou até deixar ela aqui. Não chama de 13, não, porque é força 1 com F3, Isso. então é F13. F13 aqui, fechado? Bom, agora vamos pegar o que está na vertical. Também, ó, vertical, 2 na mesma direção, vetorialmente é a soma, matematicamente está no sentido oposto. Também diminui matematicamente. Tá aqui, ó. 42 menos 30, 12, né? 12. Certo, pessoal? E lembrando qual é a direção que ela vai tomar e o sentido é sempre do maior. Então tá pra cá, né? Aqui, ó. Isso. Já que é 12, é menor. Então tem que fazer um vetorzinho menor aqui, ó. F2, 4, né? Pronto. Acabou? Não, né, Décio? Porque eu tinha 4, agora tem 2. Tem que ter quantas só? Uma, né, gente? Uma só. Força resultante é só uma, né? É só uma, olha só. Vamos lembrar. Aceleração, força resultante sobre a massa. Agora nós vamos pegar e fazer a operação com as duas. Então tá aqui elas, certo? Representado só as resultantes, né? Ó, só as resultantes ficou parciais, assim. não é resultante total ainda, né? Opa, Décio, olha só, elas não estão na mesma direção. Mas são perpendiculares, então fica fácil. Isso, é só traçar umas paralelas ali, olha só onde é que vai estar a resultante. Você percebeu ó. que são números pitagóricos? Né, olha só que interessante. Lembra o 3, 4, 5? Se multiplicar o 3 por 3 dá 9, o 3 por 4 dá 12, o 3 por 5 dá quanto? Diga para nós. 15, né? Exatamente. Então, se você vai fazer, só que aí nós fizemos o sistema pitagórico, teorema de Pitágoras. Mas já de cara sabe que vai dar, no caso, 25, né? Exatamente. Então, vamos ver, pessoal, olha só. Como é que é Pitágoras mesmo? Resultante vai ser os catetos ao quadrado, a soma deles, né? Tem que ser igual a hipotenusa, que é, na verdade... Então tá ali. Aí. Pessoal, lembrando que matematicamente a gente tem soma de vetores aqui, certo? Olha só, vai ser... 1, 3, mais 2, 4. Ok. Vetorialmente falando. Agora, matematicamente, nós vimos a direção perpendicular, quadrado, soma, raiz. Olha só como é que vai ficar. Olha ali. Passou como raiz, né? Isso.
Olha aí, 15 newtons. 15, porque 3 vezes 4, 12, 3 vezes 9, 3 vezes 5, 15. Né? Exatamente. Falei 25, então, eu me confundi com o valor, mas é 15. Porque é 3, né? O fator aí é 3. Então, 3, pessoal, 4, 5, 9, 12, 15. Isso, desce exatamente. Olha aí que legal. Não precisa fazer cálculo nenhum. 9, 12, 15. Quer dizer, faz, assim mas vai. cálculo mentais, não precisa nem de fazer tudo isso, né? Se você está numa prova lá, Enem da vida, você lembrou disso? É só colocar. Bom, pessoal, olha só. A gente achou a força, certo? Aí você monta lá, ó, 3 no caderninho lá, 3, 4, 5. Você descobriu que 3 vezes 3 vai dar 9, se você multiplicar por 3, todos eles por 3. Ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Já percebeu, então, que ia ser um cateto. Então, 3 vezes 5, 15. Aí você não precisava fazer tudo isso aqui, ganha tempo no seu Enem, né? E aí você já marca lá e pronto. Exatamente. Quer dizer, no caso agora você vai encontrar o valor, né, da aceleração, certo? O 15. Bom, mas não lembrou? Fez Pitágoras? Ok, certo? Beleza. Dá também. Agora nós temos que ver o quê? Bom, nós queríamos a força resultante para calcular a aceleração, já que nós vimos a massa, não é isso? Vamos calcular finalmente quanto é que vale essa nossa aceleração. Opa, deixa eu tirar ali, ficou mais bonitinho, né? Aqui, ó. Opa, peraí. Olha aí, ó. Isso. Aí, agora sim. É porque demorou, né? Mas uma hora aparece, ó. Pronto, pessoal, vamos calcular essa nossa aceleração. Então, lembrando que a aceleração é igual a força pela massa, não é isso, Décio? Certíssimo. Então, nós temos 15. Quanto é que vale a massa lá? Vamos lembrar, peraí. Era 10 quilogramas, se eu não me engano. Opa, vamos ver, voltando. Não, 5 quilogramas. 5 quilogramas, né? Isso, 5. 10 era na anterior, né? Então, aqui, peraí, vamos calcular. Não, 10 quilogramas, que é porque você pegou o outro lá. Volta aqui, só na 14. Olha aqui, 10 quilogramas. 10 quilogramas, então a gente coloca lá. Minha memória tá boa. Aqui. Olha aí, quanto é que nós temos aqui? 1,5, né? Metros por segundo ao quadrado. Pronto, pessoal, está aí a nossa aceleração do bloco, né? Ok? E lembrando, olha só, tá aqui a resultante. Então, o bloco vai ter a direção e sentido desse movimento aqui, um diagonal, né? Fechado? Tem mais exemplo, Décio, não tem? Tá bom demais, só tem muito exemplo. Esse resultado tá aí, bonitinho, né? Tá não? Tá não, olha aí, aqui eu preciso... assim mesmo, tá certo. Então vai ficar aí, dá para entender essa letra, tá bom? Então, pessoal, olha só, vamos... Dessa vez foi para a letra da... A letra da Deise é muito bonita, por isso. Dá para entender, dá para o gasto, dá para entender. Pessoal, vem aqui com nós aqui rapidinho. Vamos fazer umas considerações, olha só. Vocês viram ali, força resultante vai ser sempre a soma das forças atuantes naquele corpo, isso, certo? Tínhamos 4 forças, mas a resultante era só uma de 15 newton. Não colocamos o ângulo ali, mas ela era oblíqua e para cima e para a direita. Exatamente. Né? Então ali, pessoal, nós temos que entender o seguinte. Quando você tem lá um comando da questão que ele pede uma aceleração, uma massa, e dá apenas um valor de intensidade da força, ele já está dando a resultante para você, não é, Décio? Exatamente. Agora vai vir vários exemplos, como nós fizemos ali no exemplo 2, que o corpo ele pode estar sob a ação de várias forças. Então imagine ele que alguém amarrou uma caixa, certo? Isso. E colocou 4 cordas puxando aquela caixa ali, tanto na horizontal quanto na vertical, certo? Se eu tenho forças ali, eu vou ter a modificação da velocidade, então eu vou ter aceleração. E como a gente calculou a aceleração ali, né? Justamente. E esse corpo iria para cima e para a direita, né? Não ia nem para... Fazer assim, mais ou menos, né? Ia subir, então, fazer uma coisa inclinada, né? É que nem cabo de guerra. Justamente. Você tem ali, ó, várias forças. Cada pessoa que puxa a corda, ela tá aplicando uma força. Certo? Então, se tu tem 10 forças para cá, são 10 pessoas, vamos colocar um cabo de guerra grandão, né? Tem 10 para cá e 10 para cá, o que vai acontecer a resultante para ter a aceleração? É onde você somar e você ter o maior número, o resultado né? maior que o outro, né? Você vai somar 10 daqui com 10 daqui. Aí, opa, ficou assim, ó, mesma direção e sentido oposto. Aí você vai somar, isso aqui é maior, então o movimento vai ser para cá.
Ali na caixinha a mesma coisa, né? Justamente. Ó, 1, 2, 3, 4. Mas aí o movimento foi assim. Certo? Porque o movimento foi assim, pessoal, somou aqui e aqui, essa era maior, Justamente. então a resultante na horizontal foi para cá. A resultante na vertical foi para cá, certo? E a resultante entre as duas, por formar um ângulo de 90, né, desce aqui, ó, origem, lembra? Origem na origem, extremidade na... extremidade. Então, a direção e sentido do movimento é esse, e a aceleração foi de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Justamente. Não é isso? Que é só dividir a resultante pela nossa massa. Podemos fazer isso, gente, em qualquer direção. Qualquer uma, não importa. Mas tem mais exemplos, sempre né? Vamos fazer mais, que fica parado só em um, fica chato, né? Vamos continuar, pessoal, olha só. Ali, ó, o exemplo 3 agora. A força que atua em um corpo, ou massa, né? A massa de 6 quilogramas desse corpo vale 42 newtons. Agora ficou mais simples, só tem uma força, deu a força resultante. Só uma força atua. Qual é o valor da aceleração que esse corpo possui? Ficou bem mais simples. Essa tá simples, né, gente? A gente tem que lembrar que a força é o quê? Massa vezes aceleração. Exatamente. Então, a gente quer aceleração, certo? A massa está multiplicando. Justamente, aí vai ter que mudar de lado, né? Tem que isolar a aceleração, porque interessa para nós. Pode fazer depois ou antes, tanto faz, aí não tem problema. Exatamente, Pode pessoal. substituir os números primeiros, se quiser, né? Isso. Aí aqui, olha só, tá ali. Queremos aceleração, força resultante sobre massa. Opa, tem um valor de força, tem um valor de massa. Segundo ponto, olhar as unidades, né, Décio? Vamos ver. Justamente. A força está em Newton, fechado. Aí a massa está em quilograma, beleza também. Já sabe até a resposta que a aceleração tem 100 metros por segundo ao quadrado. Exatamente. Né? Então, esta aceleração vai ser em metros por segundo ao quadrado, tá, pessoal? E é simplesmente a razão, o quociente, a divisão dessas duas grandezas, né, Décio? Olha só. Quociente, não é produto. Produto é de multiplicação. Ó, aqui é o produto, certo? Aqui é a razão, a divisão, o quociente, tem tantos nomes, né? Divisão, certo? Dividiu ali bonitinho, olha só. 7, né? 7 metros por segundo ao quadrado, 7 vezes 6, 42, pronto. Pronto, olha aí, ó. 7 metros por segundo ao quadrado. 6 ou do 7. Desse, assim, a gente pode utilizar, né, por exemplo, essa aceleração para calcular outras coisas também, né? Ah, a gente pode, olha só. Ah, professora, como é que a gente verifica se está certo? É só você voltar para cá, ó. Pega a massa e multiplica pela aceleração. Vai dar quanto? 42. O 42. Ah, mas eu tenho a aceleração e tenho a força, quero a massa, né? Mesma coisa, agora fica massa igual a F sobre A. Já que a aceleração está multiplicando, ela passa aqui, ó, dividindo. Então, 42 dividido por 7, teria que dar o 7 aí em vez da massa, né? Claro. Vai dar os 6 quilogramas. Então, exatamente. De qualquer maneira, você tem 3 grandezas. Pessoal, olha bem, vamos cair, né? Olha bem, quando você tem uma equação, dá uma olhadinha aqui para nós. Quando você tem uma equação, pessoal, nesse caso nós temos 3 grandezas. Força, massa e aceleração. Isso. Você precisa ter 2 delas, né, para encontrar a outra. Tendo 2, se você tiver 5, você precisa de 4 para encontrar uma. Sempre assim, né? Ou, se não, você tem que ter suficiente montado. Se precisar de 2 incógnitas, tiver só F, e tem o M e o A, você tem que fazer uma relação para fazer 2 equações para ter 2 incógnitas. Isso é sistema linear, já viu em matemática. Isso. Então, a quantidade que você tem de grandeza é necessária. Então, você olha um exercício, como nós passamos anteriormente, tinha 3, F, M e A. Só que lá tinha 2 velocidades, 1 tempo, né? E aí, como é que eu vou encontrar? E uma massa. Olha, a questão precisava de M e de A. Mas você sabe que A é 2 velocidades e 2 tempos. Exatamente. Pode dar um intervalo como um tempo só, ou já dá a variação de velocidade, mas você tem a variação. E se não tivesse isso? De repente tinha a distância e não tivesse o tempo. Aí para utilizar a função, horário do espaço, Torricelli, né? Também. Aí você não tivesse o tempo, né? Usa a Torricelli. Aí você tem, por exemplo,
a aceleração encontra também que eu estou certo. Isso, em vez do tempo, se tivesse a distância... V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, né? De aceleração. Então, de qualquer maneira, você tem que analisar a pergunta. Depois da pergunta, você tem que procurar saber, dentro da pergunta, que era a força. Então, F igual a M vezes A. Aí eu tenho a massa. Risco os dados, né? Bonitinhos Isso, lá tem a massa. Não tem aceleração. Surgiu outra pergunta. Vou atrás da aceleração. Opa, então aceleração é variação de velocidade sobre tempo. Isso. Eu chamo até de efeito sanfona, né? Exercício sanfona. Você abre, a sanfona não tem abrir ela, e depois você fecha. Você vai abrindo as equações, aí depois uma substitui na outra e na outra. Aí você vai fechando e chega ao final. Prestar muita atenção na pergunta e olhar a resposta para saber como a sua pergunta precisa estar no final. Cada unidade de medida, né, Deise? Isso, pessoal, exatamente. Entendido? Tem mais exemplos, é uma recheada de exemplos, né? Vamos ver, pessoal, mais exemplos? Se liga lá, olha só. Hoje tem bastante dica para vocês aí de como fazer. Vamos lá, então? Voltando? Então, vamos ver aqui mais um, olha só. Um bloco sob a ação de uma força resultante, ó, já deu a resultante. Olha só, Décio, 8 kg força uma unidade. Nós falamos dessa unidade, só que não fizemos um exercício com ela. Né? Vamos ver. Adquirindo uma aceleração de 200 centímetros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui a força, nós temos a aceleração. Fechado? Para calcular a massa do bloco em quilogramas, olha só, pessoal, ele está pedindo calcular massa. Quilograma. Já deu a unidade. Em que unidade devem estar expressos os valores da força resultante e da aceleração? Não, vamos lembrar, Décio? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Exatamente. Então, aqui, ó, massa é igual a força resultante e a aceleração. A força é em Newton. Em Newton. Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, aqui lembrando, gente, que o Newton... 1 kgf equivale a 10 Newton, né? Aproximadamente. Isso. Na verdade, 9,8, mas a gente pode usar 10 para facilitar, né? Então, para a gente fazer assim, os valores da força resultante da aceleração, o valor da força é Newton. E da aceleração... E ali está em centímetro por segundo ao quadrado. A gente tem Só que até fazer... facilitou. Se fosse centímetro por hora ao quadrado, ia ficar mais difícil. Né? Então, olha só... Teremos que transformar a unidade de quilograma-força em Newton. De centímetro por segundo ao quadrado em metro por segundo ao quadrado. Exatamente. Então, aqui, pessoal, é um tipo de exercício que nós temos que transformar tanto a unidade da força quanto a unidade da aceleração para encontrar a unidade de massa no SI, que é o quilograma. Isso. Não é isso? Então, vamos lembrar, olha só. Como o Décio falou, olha ali, ó, a relação... Né, é 9,8, que depende da gravidade, mas a gente considera 10 para efeito de cálculo, não tem problema nenhum. Então, 1 kg força são 10 newton. 8 kg é só multiplicar por 10, né? Exatamente. Cada um é 10. Então, aqui é só pegar, ó. Se 1 é 10, 8 é 80. 8 é 80, né? Ou 8 é 80. É 8 é 80. Esse caso é 80, né? E aqui, pessoal, olha só, a aceleração, nós temos que ver aqui... Basta transformar o centímetro em metro, porque o segundo já está ao quadrado, já está segundo ao quadrado. Ó, 200 centímetro por segundo ao quadrado. Se eu transformar só 200 centímetros em metro, eu sei que cada metro tem 100 centímetros, são 2 metros. Isso, então olha só, aqui já está certinho e aqui transforma em metros, não é isso? 200 dividido por 100 vai dar... É só lembrar que um metro tem 100 centímetros e a gente faz a... 200 centímetros, 2 metros. Então, exatamente. 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto, olha aí, ó. Aqui lembrando que nós só dividimos, ó, por 100. Não é isso? E aqui foi vezes 10. Fechado? Bacana, né, pessoal? Agora podemos encontrar a massa, né? Mas a pergunta é só como deve ser expresso. Agora a B que vai calcular a massa do bloco, né? Pronto. Aqui que a gente vai lembrar, pessoal, lembrando, força é massa vezes a força é mar, Décio, a força é mar. Então aqui massa é só fazer a divisão, olha só. Machuca, né? Machuca. Então vamos ver aqui, vamos dividir? Isso, a força nós já temos, que é 80, e a aceleração também em 2 metros por segundo ao quadrado. Então, isso. 80 dividido por 2, né?
Olha ali, ó. 40 quilogramas. Lembrando que Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Isso. Corta metro por segundo ao quadrado com metro por segundo ao quadrado, sobra o quilograma, né? Ó, só para lembrar, ok? Aí, se vai cortar o de cima com o de baixo, vai sobrar o quilograma. Então a massa é 40 quilogramas. Fechado, pessoal. Olha só, tem mais exemplo. Mais um? Hoje é aula só de exemplo. Só de exemplos. Vamos lá, então, com esse exemplo, a gente vê direitinho, né? Olha aí, ó. Unespar, no Paraná. Isso. Um corpo com massa de 7 quilogramas. Então, olha, já deu em quilogramas. Lembra que aqui, ó, fica de olho na resposta só para saber a unidade. Está em Newton, então tem que ser quilograma e metro por segundo ao quadrado. Não deu aceleração. Mas disse que, quando ela é lançada sobre um plano horizontal liso, sem atrito, então despreza a força de atrito. Exato. Com velocidade de 36 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento que eu quero pará-lo. Parar, olha só. Pará-lo em 12 segundos. Eu preciso parar esse corpo em 12 segundos, num piso liso, eu tenho que aplicar uma força contra, sendo que ele foi lançado com 36 metros por segundo. Então agora vai de 36 a 0. Né? Exato. Então a força tem que ser contrária ao movimento. Uma força de atrito poderia fazer isso, mas nós falamos que não tem atrito, é uma força resultante fora. Então, ó, tem um desenhozinho né? para representar, né? Então, se eu quero parar, imagine que ele está se movendo para um sentido, eu vou aplicar a força para o outro sentido, né? Contrário. Então, lembrando que inicialmente ele estava lá, quanto? Vamos ver aqui. Velocidade de 36 metros por segundo. Aí, qual vai ser a velocidade final? É só olhar a palavra, né, Zero, Décio? né? Pará-lo, Então, né? Velocidade tem que parar, tem que... Então, nós temos uma modificação de velocidade, a gente vai ter uma aceleração. Nesse caso, como é para parar, vai ser desaceleração, né? Isso. Olha aqui, pessoal, a gente pode usar a função horária da velocidade para calcular a aceleração sofrida pelo corpo. Por quê, pessoal? Porque a gente tem as velocidades e a gente tem um tempo, não tem, Décio? E dá para calcular a desaceleração. Olha só, olha aí, ó. Voate, né? Voate. Não é boate. É voate. Então, lembrando, ele vai ter que parar, então a velocidade aqui é 0. Inicialmente, ele já tinha uma velocidade, 12 segundos aqui, pronto. Vamos calcular? Isso. Vamos lá. Olha só, tá ali, ó. 0 para parar, né? Claro que você muda de lado vai dar negativo, porque a aceleração é negativa. Isso. Ela é contrária ao movimento. Então, matematicamente, né? Olha só, pessoal. O 12 está multiplicando aqui. Passou Quando dividindo. ele vem para cá, ele passa dividindo. Não usamos aquela fração, mas usamos ela na mesma linha, não tem A problema barrinha nenhum. representa, né, a divisão. E faz essa divisão aí, olha só. Menos 3. Porque 36 por 12 são 3. Aí a gente tem que lembrar que tanto a força quanto a aceleração são grandezas vetoriais, né, Décio? O módulo, aí está dizendo que é 3 metros por segundo ao quadrado, mais o menos que vai estar em sentido contrário ao momento. Só isso, mas não muda nada. E pediu a intensidade lá, não foi isso, Daisy? Exatamente. Pediu a intensidade. A intensidade não tem sinal. Tá, pessoal? O sinal é só para representar que essa força foi aplicada contra o sentido do movimento, que justamente nós queríamos parar esse corpo, não é isso? Logo, dá pra gente calcular a força para parar esse corpo. É massa vezes aceleração, né? Isso, porque se ele tá para cá, essa força resultante, ela foi aplicada na mesma direção aqui no sentido oposto, ó. Vamos ver quanto é que é? Vamos lá. Para parar este corpinho, nós precisamos ali pegar a massa e multiplicar pela aceleração. Pode usar pontinho ou X, tanto faz. Isso. A gente coloca alternando para evitar que o aluno queira usar só de um jeito. Olha então, aí. 21 Newton, né? Exatamente. Letra C. Ok? Então ali é força mar, né? Muito mar, fez parar o corpo, que Exato. queria estar em movimento. Entendido, pessoal? Então a força resultante, ela serve tanto para acelerar um corpo, quanto para desacelerar esse corpo, não é isso, Aumentar Décio? a velocidade ou diminuir a velocidade. Exatamente. Nesse caso, nós queríamos diminuir até parar. Né? E lembrando que a gente pode calcular a aceleração tanto pela função horária, se ele der um tempo específico, também utilizando as outras equações do movimento uniformemente variado, não né? pode esquecer, a gente vem por parte. A cinemática tinha lá só as funções, as equações matemáticas da cinemática. A dinâmica, ela envolve a cinemática junto com a dinâmica.
Então as coisas vão só evoluindo. Então não dá para esquecer de nada, não. Exatamente. Já tirei uma nota boa na unidade 1 na avaliação, não vou quero nem saber mais. Não, mas a gente utiliza, né? Que é a e vai utilizar no segundo ano, no terceiro ano, com certeza. Entendido, tá pessoal? Mas próxima aula tem mais dinâmica para vocês. Vamos continuar aí com as forças. E lembrando que a gente tem um resumo daqui a pouco, né? Daqui a pouco, pessoal. A aula continua. Até mais.